Aviso: este vídeo contém temas sensíveis e perturbadores, tais como suicídio, decapitação, assassinato, entre outros. Você foi avisado. Hã? Nossa vila de homens honestos consistia originalmente de apenas 8 pessoas. Todos nós pegamos nossas coisas e nos mudamos para uma montanha no leste. 2 anos de vida cotidiana honestamente chata passaram por nós. Um dia, um de nós encontrou um pequeno buraco em um pessegueiro. Sim, esse foi o dia em que nos perdemos deste paraíso. E imediatamente, deixei de ser humano. Olá! Como de costume, aqui é o Rafeio, e trago mais um vídeo explicativo. Depois de um longo hiato, decidi voltar a editar, e sem querer, lancei um vídeo. Hoje, gostaria de falar de uma das obras mais obscuras de Touhou, Hourai Ningyo Dolls in Pseudo Paradise. Boneca de Hourai, bonecas no Pseudo Paraíso. Uma obra que é sempre mencionada aqui, ali e em comunidades estrangeiras de Touhou, mas nunca retratada direito, pelo menos não em vídeos. Então, deixando minha frustração de lado quanto a isso, não faça esse vídeo com o intuito de comemorar uma data de lançamento, apenas por espontânea vontade. Bem, indo direto ao ponto, como sempre faço, irei falar sobre a obra. Hourai Ningyo Dolls in Pseudo Paradise lançou em 11 de agosto de 2002, na Comic Cat 62, como um CD de músicas feito por Zoom, sendo a maioria delas músicas reutilizadas de outras obras na qual Zoom já trabalhou anteriormente, e todas sendo refeitas do zero. Ah, um adendo. Há duas versões desse CD, chamadas de versões C62 e C63, por conta das Comic Cats em que foram lançadas. A versão mais antiga é da Comic Cat 62, sendo essa versão a mais rara, e a versão mais comum é a da Comic Cat 63, que é lançada até os dias de hoje. Falarei das duas mídias físicas dos CDs, começando pela C62. Sua capa é uma reutilização de um desenho que o Zoom havia feito quase um mês antes de seu lançamento, na qual o desenho diz: sempre que ele gira, o padrão muda, como um caleidoscópio. Essa frase, pelo que aparenta, é de uma passagem sobre a cidade de Xangai. Isso é Xangai, a cidade da magia. Sempre que ela gira, sua aparência mudará como um caleidoscópio. Isso é Xangai. A frase da passagem passou a ser utilizada no banner da equipe de Zoom, Team Xangai Alice. Essa associação se dá pelo fato de Zoom sempre citar Xangai nas suas obras e também estar no nome do seu time. A capa de trás do CD é bem comum, com textos dizendo as músicas dentro do disco compactado,
mas o seu plano de fundo é o que interessa. Como dá para ver, é uma paisagem real, e eu tenho a sua localização exata. China, Dongguan, mais especificamente em Keiwan, que é um dos grandes 4 jardins de Guangdong, na China. Falando rapidamente sobre a garota da capa, ela não tem um nome, assim como vários outros personagens de Touhou e de desenhos do Zoom. O que fez com que os fãs dessem um nome para ela, Jacket Girl, ou traduzido, Garota da Capa. Seu CD, diferente do resto dos CDs dos jogos e dos demais CDs de músicas, possui um rótulo branco com a imagem de uma outra garota, que parece estar usando uma roupa de sacerdotisa de santuário. Ela sofre do mesmo caso que a garota anterior, e não possui nome oficial. Seu nome de fã é Label Girl, Garota do Rótulo. Mas também pode-se dizer sacerdotisa de santuário. Julgando pela aparência, ela não parece ser Areimo, pois sua roupa é bastante diferente. Mas a única coisa que dá para remeter a Areimo é o seu cabelo meio roxo e azul e suas roupas brancas. Isso se dá pelo fato de Dolls in Pseudo Paradise ser lançado 4 anos após a era de PC 98, onde Areimo tinha cabelo roxo e roupas que se parecem mais com uma sacerdotisa do que a do seu design atual. Mas não é confirmado quem de fato são essas garotas, e sendo apenas a especulação. Partindo para a versão C63, sua capa é quase igual à versão de C62, com os retoques, como a saturação da imagem indo para um tom mais laranja do que antes, e no fundo, uma foto de outra paisagem, no mesmo local citado antes. A capa de trás continua a mesma, mas a superfície interna e a superfície de disco são diferentes, com uma delas falando o nome de todas as músicas anteriores com o efeito de um contraste por cima, e no canto apenas uma frase dizendo: "Então não restava mais nenhum?". Seu disco já é mais próximo aos demais de Touhou, com um fundo preto e um personagem preto e branco ao lado. Todas as fotos de paisagem parecem que foram pegas de um CD da U-Lead chamado Pika Photo, onde há imagens que são basicamente royalty free, porque pode se usar em qualquer lugar. Bem, se você comprar o CD, é claro. Já posso dizer que iremos partir para o vídeo? Certo, bora pro vídeo! Antes de começar a história, falarei sobre as diferenças das versões dos discos. A versão C62 foi lançada junto de Embodiment of Scarlet Devil, onde esse CD conta a história de 8 homens honestos. Na Comic Cat 63, foi relançado com outra perspectiva, servindo mais como um complemento da história original, onde é necessário a história original para dar mais sentido. Sendo assim, eu contarei da mesma forma que o servidor Crônicas de Gensokyo, do Discord, disponibilizou, onde a versão C62 é contada primeiro, e logo em seguida a versão C63, isso em cada música. Dentro do conteúdo do CD da versão C62, há um papel com uma nota do compositor, Zoom. Prazer em conhecê-lo, eu sou o Zoom. Depois de um longo hiato, voltei a fazer música, e sem querer, lancei um CD. Quanto ao conteúdo, ele vai contra as tendências atuais, sendo com todo amor retrô. Em particular, é mais para pessoas que gostam de música de jogo diretamente de um tempo atrás, do que para aqueles que gostam de música de jogo de estilo de dança, que parece ser popular hoje em dia. Caraca, isso aqui é 2002 mesmo, velho. Um pequeno coletivo. E parece-me ser muito feminino, então espero que você goste se for do seu agrado. De agora em diante, quero continuar criando músicas originais, de estilo antigo, tanto no estilo oriental quanto no ocidental. Aliás, parece haver pessoas que se sentem desconfortáveis quando ouvem este CD. Isso provavelmente ocorre porque você não pode se sentir à vontade quando sai do caminho comum. Talvez Dolls in Pseudo Paradise seja um CD do tipo que não cura, com todo enforcamento e tudo mais. 11 de outubro de 2002, Zoom. Filho ilegítimo da Vila dos Homens Honestos, o mais acrofóbico do grupo. Já na versão C63, Saudações do Compositor, 2003. Prazer em conhecê-lo, eu sou o Zoom. Este é o CD que eu anunciei para a Comic Cat 62. As músicas em si são músicas que compus há muito tempo, então ouvi-las agora é embaraçoso. A maioria delas são arranjos das músicas que compus e que foram usadas em meus próprios shooters. Espero que você possa sentir a essência da era das músicas dos jogos de arcade de muito tempo atrás, quando as ouvir. Além disso, mesmo que você abandone o Japão e vá para o exterior, eu realmente espero que você use essas músicas. Contudo, agora iremos para a história do jogo. Mas gostaria de avisar uma coisa, se essa for a primeira vez lendo, é provável que você não entenda, então tentarei ajudar dando mais contexto ao longo do vídeo.
Nossa vila de homens honestos consistia originalmente de apenas 8 pessoas. Todos nós pegamos nossas coisas e nos mudamos para uma montanha no leste. 2 anos de vida cotidiana honestamente chata passaram por nós. Um dia, um de nós encontrou um pequeno buraco em um pessegueiro. Sim, esse foi o dia em que nos perdemos neste paraíso. E imediatamente deixei de ser humano. Primeira faixa: Legend of Horai. Como o mais curioso do nosso grupo, corri direto para as profundezas da floresta. Lá, fui parado por um misterioso Pierrot, que parecia entregar alegremente o ramo de Horai. No momento em que tentei segurá-lo, foi como se minha cabeça tivesse sido separada do meu corpo. Eu não conseguia me mover nem fazer barulho, então nunca mais consegui ver os outros. Depois disso, sobraram 7 homens honestos. Dizem que mesmo os servos do Imperador Qin Shi Huang não conseguiram encontrar o Elixir da Mortalidade. Mas o que a Princesa Kaguya está pensando? Ela realmente acha que podemos encontrar coisas como o ramo de joias de Horai? Aqui está uma amostra de que isso se passa pelo menos no mesmo universo de Touhou, pois retrata sobre a Kaguya Hime, do conto do Cortador de Bambu. Mas é para levar em conta que em Touhou também tem a versão da Kaguya Hime, Kaguya Horai-san, que assim como no conto original, pediu para 5 homens, que queriam pedir sua mão em casamento, para que buscassem 5 objetos que são considerados impossíveis de se conseguir, sendo eles o ramo de Horai. Segunda faixa: de Chromatic Lotus Butterfly, Red and White. De manhã, vi uma sacerdotisa vestida de vermelho e branco, dançando sobre o lago. Como o primeiro a acordar do nosso grupo, fiquei muito tempo encantado com a mais vigorosa das danças. Eventualmente, começou a chover, e quando eu voltei a mim, a sacerdotisa havia desaparecido. Parece que alguma pessoa estranha escapou novamente. É melhor eu fazer alguma coisa antes que ela chegue ao santuário. Ah, aquela garota? Não parece uma humana nem uma yokai. Terceira faixa: Love Me Mound of Cherry Blossoms, Japanese Flower. A chuva não tinha fim. A sacerdotisa estava completamente encharcada, e era como se ela estivesse derretendo na chuva. Enquanto eu a observava, a chuva tornou-se uma tempestade assustadora, e eu, a mais bela do grupo, fui aprisionada por um Pierrot. Eu desapareci na tempestade junto com ele, e não consegui voltar para onde os outros estavam. Depois disso, restaram 6 homens honestos. Eu me pergunto se ainda está dormindo debaixo daquela cerejeira. As pétalas das flores já foram tão vermelhas, mas ficam mais pálidas ano após ano. Não pode haver mais nada sobre o solo. Na versão C63, é mencionado o fato de que há alguém embaixo do solo de uma árvore de cerejeira específica. Caso tenha visto o vídeo de Touhou 7, saberá que há mais outra personagem em Touhou que sofreu o mesmo destino.
Yui Kusai Gyoji, que assim como a Princesa Kaguya, aparece depois dos eventos desse CD. Quarta faixa, Shanghai Aris of Mage 17. Naquela noite, os 6 homens eram uma festa exótica. Eu, o mais novo, ainda não podia beber álcool nem fumar ópio, então achei tudo muito chato. Eu escapei secretamente de onde estava a festa, mas na escuridão fui pego por um sinistro Pierrot. Fui imediatamente decapitado. Nunca mais serei capaz de sentir nem mesmo tédio. Depois disso, restaram 5 homens honestos. A fumaça do ópio paira sobre a cidade em uma nuvem, fluindo em todos os cantos e recantos. Estou no assentamento. As pessoas dançam uma valsa com roupas das cores mais brilhantes. A magia não vai me alcançar aqui. Quinta faixa, Eastern Strange Discourse. Corri até não conseguir mais respirar. Sendo o mais covarde do grupo, eu estava com medo desse paraíso, com muito medo. Isso era de se esperar, mas não importava o quanto eu corrisse, não conseguia encontrar um caminho de volta para nossa casa. A pessoa que eu amava já havia desaparecido, e estando ela viva ou não, não havia nada que eu pudesse fazer. Então, em meu desânimo, joguei uma corda por cima de um galho e me enforquei. No entanto, de alguma forma, ainda estou consciente. A corda estava muito fraca? Eu, o mais covarde do grupo, havia renascido. Não tenho nada a perder. Então por que não tento fingir ser humano só mais uma vez? Yokai? Esse é um senso bastante incomum. Mas eu sei que os humanos viveriam em paz se os humanos o deixassem. Porque os yokais são mais pacíficos e pragmáticos que os humanos. Sexta faixa, Enigmatic Doll. Quando acordamos, nós 5 nos encontramos na escuridão. Segundo um deles, parecíamos ter sido capturados por um misterioso Pierrot. Os outros 4 estavam com planos de fugas infantis. Como o mais sábio do grupo, vi que seria bom apenas esperar, mas me vi incapaz de dizer qualquer coisa. Os 4 realizaram seus planos, mas, contrariamente às minhas expectativas, foram bem-sucedidos. Não consegui escapar da escuridão. Matei algum tempo sozinho em uma escuridão sem fim, e logo percebi que o Pierrot estava entre nós. De repente, senti a presença de algo atrás de mim, mas não resisti. Então, algo quente perfurou minhas costas. Eu queria me livrar dessa boneca o mais rápido possível também. Mas aqueles olhos azuis... Às vezes, um corvo preto os carrega e os come. Esses são olhos reais. Eu sei, porque eu sempre coloco olhos novos. Sétima faixa, Circus Reverie. Nossa fuga foi um grande sucesso. Achamos que éramos incrivelmente inteligentes e decidimos voltar para nossa morada neste paraíso. Nunca nos ocorreu desconfiar de qualquer um dos outros em nosso grupo. Todos nós éramos homens honestos. Todos nos dávamos tão bem. Certo, o próximo a subir do palco é um homem-pássaro. Este homem-pássaro nasceu de alguma forma da união de um ser humano e uma rara ave do paraíso, que só vive muito ao sul. Seus pais haviam morrido há muito tempo, então tivemos pena do pobre órfão e o trouxemos para nossa trupe. Não é esse o nosso tipo?
Oitava faixa. Forest of Dolls. Este paraíso havia erguido um edifício perfeito para servir como nosso lar. Um edifício de aparência antiga, de estilo ocidental, nas profundezas da floresta. Sempre nos serviu alegremente. Há sempre muita comida esperando por nós, mas só podemos comer metade dela. Desde quando nosso número honesto foi reduzido pela metade? Não vai parar de chover. Eu não vi o sol uma vez desde que eu entrei nesta casa. Eu me pergunto quantos dias se passaram. A boneca fala continuamente comigo. Eu cortei a cabeça da boneca. Parece que a chuva parou. Nona faixa. Witch of Love Potion. À tarde, tomávamos chá em nossa hora habitual, e toda vez eu tomava café amargo. Mas hoje estava um pouco doce. Talvez seja por causa da poção do amor. Eu, o mais maduro do nosso grupo, me apaixonei por um lindo Pierrot e adormeci em estado de êxtase. Depois disso, restaram 3 homens honestos. Sem chance! Eu não sou estúpido, você sabe. Ele estava apenas rindo de mim por dizer ao meu amigo que a loja ali estava vendendo uma poção do amor. Então, usei meu dinheiro sem contar a ninguém. Décima faixa. Reincarnation. Eu vi que um dos meus amigos foi claramente morto por veneno. Não tem como ter sido suicídio. Fui eu que escolhi o café de cada um de acordo com seus gostos e levei para seus quartos. Eu não contei aos outros 2 sobre sua morte. Sendo o mais cauteloso do grupo, nunca comi nem bebi nada que não tivesse preparado eu mesmo. Eu tentei desesperadamente ficar acordado até que ambos estivessem dormindo. Dormíamos em quartos separados e trancamos as portas. Sim, eu suspeitava de um dos 2. Em algum lugar próximo, ouvi o som de algo sendo preparado em uma árvore. Qual deles está por trás disso? Na escuridão, meu rosto se contorceu de medo. Combinado no tempo com os sons, minhas mãos e pernas começaram a doer. Era como se pregos compridos estivessem sendo cravados nelas. Eu considerei se deveria consultar um médium, e então percebi o óbvio. Claro, estou sendo pregado em uma árvore e não posso me mover. Qual deles está fazendo isso? Então, eu senti o último prego na minha testa. Como previ, vi um rosto. Antes que eu tivesse tempo de gritar, a luz se apagou completamente. Você não percebe que ser honesto apenas o prepara para enfrentar um destino cruel? Essa fuga do mundo paralisou seus sentidos antes aguçados? Você não quer ouvir a agitação da cidade mais uma vez? Você não sente falta da fortuna e da prosperidade? Eu, no passado, era um ladrão junto com o resto. Eu só queria reviver minha vida. Ao terminar meu trabalho, comecei a preparar o café da manhã e esperei o amanhecer. Para começar, é estranho que haja uma mansão no estilo ocidental, no meio de uma floresta sem estradas. A garota que morava lá quase nunca vinha à cidade. Mas, ultimamente, tenho visto uma garota que parece ser filha dela. Como eu sei que ela teve uma filha? Bem, já que a garota se parece com ela quando era jovem. 11ª faixa. You and Owen was her? Eu, o mais adiantado do grupo, já estava às portas da morte. Havia algo no presunto e nos ovos esta manhã. Que estúpido da minha parte, não saber de nada. Mesmo que tenhamos chegado apenas a nós 2.
Deve ter sido tudo obra dessa pessoa. Um de nós deveria ter matado quando enlouqueceu. Bem, de qualquer forma, já é tarde demais. Parece que eu vi uma sacerdotisa em algum momento. Eu estava apenas imaginando isso? Ou seu cabelo realmente era tão loiro? Em troca da minha vida, eu desejava ver aquela visão novamente. No entanto, apenas a primeira parte desse desejo se tornou realidade. Você não tem imaginação! Era como se você quisesse cair na armadilha. Um criminoso com tanta imaginação quanto Ewan Owen poderia facilmente ter uma corda em volta de seu pescoço antes do café da manhã. Décima segunda faixa. Eternal Shrine Maiden. Eu, que renasci, fui atacado por uma sonolência intensa ontem à noite. Parecia que minha cabeça estava sendo aberta. Não consigo me lembrar de nada sobre ontem à noite. Mas parece que tive um longo sonho. Se ao menos eu não tivesse que assistir à realidade que estou enfrentando agora. O que tudo isso significa? Um foi envenenado com café, um foi pregado numa árvore, outro foi decapitado. Eu não acredito. Preparei a corda e murmurei para mim mesmo a última vez. O último morto devia ter sido envenenado pelo café. Então qual é o significado disso? Deve ser isso. Deve ter havido algo no meu jantar. Mas isso não importa mais. Agora estou sozinho. Não tenho mais apegos a um mundo tão cheio de mentirosos. Desta vez, amarrei uma corda boa e forte no teto e chutei a cadeira. Desta vez, meu corpo não caiu no chão. Então, não havia nenhum. Não aconteceu nada hoje. Foi me prometido que nada aconteceria amanhã. Ninguém vem aqui. Nem humanos, nem mesmo deuses. Hã? Yokai? Ah, bem. Eles vêm todos os dias. Décima terceira faixa. The Strange Everyday Life of the Flying Shrine Maiden. A sacerdotisa do paraíso passou um verão tranquilo como qualquer outro. Em um dia de verão, isso foi escrito no diário da sacerdotisa. O incidente de hoje começou quando eu conheci uma linda garota loira, saindo do edifício descuidado de estilo ocidental, no meio da floresta. Sinto que já a vi em algum lugar antes, mas não desperdicei meus pensamentos em uma coisa tão trivial. A garota maliciosamente colocou a língua para fora e rapidamente se curvou com um grande sorriso no rosto enquanto se dirigia a saída para o paraíso. Que garota estranha. Pensando bem, aquela garota era a única mulher dos 8 homens honestos. Não que isso realmente importe. Ah, hoje foi só mais um dia chato. Neste paraíso chamado Gensokyo, o número de humanos caiu em 8, e 7 cadáveres foram carregados com segurança por yokais. Pensou que eu perdeu esses homens honestos para sempre. Bem, é apenas uma mudança na contagem da população. Nenhuma notícia importante. No mínimo.
Ultimamente, muitas pessoas estão falando coisas de maneira incompetente como é mágica ou é um yokai. Que deprimente. Bem, provavelmente você deve estar se perguntando, o que diabos foi isso? Não se preocupe, tentarei o meu melhor para explicar a você. Para entender essa história, tive que recorrer a vários locais da internet, como blogs e páginas de discussões. E no final, consegui alcançar a minha própria conclusão. Como podemos ver, a obra conta a história de 8 homens honestos que foram parar no paraíso. Paraíso esse que se chama Gensokyo. Durante a obra, é possível notar que esses homens honestos não viviam muito bem uma vida honesta. Na verdade, eles costumavam ser ladrões do mundo de fora, que confiavam todos em si mesmos enquanto viviam em uma vida de crimes. Mas depois que foram viver nas montanhas, onde decidiram abandonar o passado, acabaram parando em Gensokyo, onde começaram a desconfiar um dos outros. Durante o prólogo da história, o narrador conta que ao atravessar a barreira entre o mundo real e Gensokyo, ele deixou de ser humano, o que pode indicar que ele é o Pierrot que assassinou seus colegas, mas não deixa muito explícito. Ao longo da obra, todos acabam perdendo suas vidas para no final sobrar apenas um sobrevivente, que é a única garota dentre os 7 homens honestos, na qual havia desaparecido na história da faixa 3. Essa garota misteriosa, a mais bela do grupo, é alvo de várias teorias, desde ser a moça na capa do CD até personagens da franquia, mas isso é bem incerto, pois não se sabe mais nada da história além do que já se tem com o conteúdo do CD. Mas eu vou voltar para essa parte uma outra hora. Falaremos sobre os outros homens honestos. A primeira vítima, o mais curioso do grupo, estava procurando pelo ramo de Hourai para entregar a Kaguya-hime, mas acaba encontrando Pierrot e morre decapitado. Na segunda faixa, imagino eu, que seja o mais medroso do grupo quem está narrando. E é possível notar a presença de uma sacerdotisa de santuário. Não se sabe se é Rainbow Hakurei ou alguma outra sacerdotisa do santuário Hakurei, incluindo a garota do rótulo, Label Girl, pois é dito que ela é loira, mas não se sabe se ela ao menos era realmente uma pessoa de verdade por conta da névoa. Na versão C63, é dito que uma pessoa estranha acabou escapando, o que pode significar que seja o Pierrot, ou talvez alguém controlando o Pierrot. A segunda vítima, a mais bela do grupo, e a única mulher do grupo, aparentemente, desaparece em meio a uma tempestade que surgiu enquanto observava a suposta sacerdotisa, e acaba sendo levada por um Pierrot, mas não é dito se ela morre ou não, apenas que sobraram 6 homens honestos, o que possibilita uma teoria diferente, que eu vou explicar mais pra frente. A terceira vítima, o mais novo do grupo, acaba saindo de fininho da festa que os seus colegas estavam dando, pois era de menor, e não podia beber e nem fumar. Mas na escuridão, um Pierrot apareceu e também o decapitou, sobrando apenas 5. Na quinta faixa, o mais covarde do grupo, por alguma razão, estava com medo do paraíso que era Gensokyo, e tentou fugir para casa, mas não encontrava um caminho de volta, o que então o deixou em desespero, e tentou suicídio. Mas aparentemente, a corda era muito fraca. Após o suicídio falhar, ele se sente renascido, e então decide fingir ser humano mais uma vez. Na versão C63 é mostrado um diálogo sobre yokais, e como eles são injustiçados, o que reforça a ideia de que o mais medroso do grupo não é mais humano. A quarta vítima, o mais sábio do grupo, junto com seus colegas, estavam presos numa sala escura, aprisionados pelo Pierrot. Enquanto todos tentavam uma maneira de fugir, o mais sábio apenas esperou, mas depois de um tempo, percebe que o plano de seus colegas deu certo, e todos fugiram, deixando apenas ele para trás. O resultado disso é ele sendo perfurado por uma lâmina quente pelas costas. Na versão C63, é possível ver que alguém está falando sobre como cuida de suas bonecas, possivelmente sendo culpado da morte dessas histórias, mas também pode ser um personagem específico de Touhou, na qual também falarei depois. Na sétima faixa, não se sabe ao certo qual dos homens honestos quem está narrando, mas é dito que todos escaparam e estavam muito felizes com o plano que haviam montado para fugir da armadilha do Pierrot, e decidem encontrar uma nova morada. Na versão 63, o pequeno texto fala sobre um grupo de pessoas adotando um homem-pássaro, nascido da união entre um humano e um pássaro de muito longe, mas que infelizmente acabou se tornando órfão. Em minha opinião, há uma possibilidade de que esse grupo seja o mesmo dos homens honestos, e nesta ocasião, estão adotando seu 8º membro para o grupo. Após os eventos da sétima faixa, parece que se passou um pouco de tempo após os últimos eventos,
onde conseguiram encontrar uma nova morada no meio da floresta, no estilo ocidental. Mas, aparentemente, uma nova desconfiança começa a surgir, após perceberem o fato de que o número do grupo original estava reduzido pela metade. Na versão 63, ao meu ver, parece que está se referindo ao incidente da primeira faixa. Mas, como está falando sobre uma chuva que não passa, pode estar ligado também ao evento da faixa 3. Mas não sei dizer, deixe fora você decidir. A quinta vítima, o mais maduro do grupo, havia pedido para alguém comprar café que sempre bebia toda manhã para ele. Mas, aparentemente o café era conhecido como uma poção do amor, que na verdade era um veneno, na qual o mais maduro acabou tomando, sendo assim, morto por envenenamento. A sexta vítima, o mais cauteloso do grupo, preparou o café de um de seus colegas e percebe que a causa do envenenamento foi tal, e reconheceu o fato de que foi provavelmente o culpado pela sua morte, ou pelo menos, que alguém estava tentando o incriminar. Se trancou em seu quarto pois suspeitava dos outros dois colegas. O que acontece é o seu assassinato, na qual ele começa a ouvir batidas de martelos fora da casa, e suas mãos começam a doer mais e mais a cada batida, até que percebe que estava sendo pregado numa árvore, ou pelo menos é o que dá a entender. Mas isso também pode ser um caso de magia voodoo, onde o boneco dele mesmo pode estar sendo pregado numa árvore e causando danos no corpo dele. Um dos dois homens restantes conta sobre o passado do grupo, e de que na verdade nenhum deles eram honestos, e sim, estavam apenas tentando fugir do passado que os perseguia. Todos eram bandidos que foram parar em Gensokyo, e depois de todos esses eventos, um dos dois restantes começou a entrar em um frenesi, e preparou o café da manhã. A sétima vítima, o mais adiantada do grupo, percebeu a situação que estava, e de que o café da manhã já estava envenenado, e só foi saber disso depois de ver que não havia mais ninguém com ele. Só aceitando seu destino, desejou ver novamente uma visão que teve antes, de uma sacerdotisa de santuário, na qual não sabia ao certo se era loira ou não. Na versão 663, é mencionado Yuan Owen, um assassino de um livro da Agatha Christie. Ao mencioná-lo, expõe o fato de que o assassino era tão genial quanto o Yuan Owen, mas a esse ponto, já estaria com uma corda no pescoço. Finalmente, a oitava vítima, o então renascido medroso do grupo, ao ver a cena que estava em sua frente, não conseguia acreditar. Todos seus amigos haviam falecido, e apenas ele havia sobrado, significando uma coisa: ele era o assassino. Ou melhor, o Pierrot. Mas, surpreendentemente, ele não se lembrava de nada da noite passada, como se o cérebro tivesse sido aberto e suas memórias pegas. Numa última tentativa, preparou a corda e amarrou ela bem forte no teto. E dessa vez, deu certo. Ele havia cometido suicídio. Então, não sobrou mais nenhum. Desta vez, não estamos mais na pele de nenhum dos homens honestos, e sim na da sacerdotisa do santuário, falando sobre o número de humanos de Gensokyo, que caiu em 8, mas apenas 7 cadáveres foram encontrados, na qual foram levados por yokais para lamentar a morte de tais. A última coisa que vê é uma mulher sair de uma casa do estilo ocidental no meio da floresta, onde então ela mostra a língua para a sacerdotisa e vai embora de Gensokyo. A única mulher dos homens honestos e a única sobrevivente. Enfim, uma longa contextualização, eu sei, mas eu achei necessário. Eu gostaria agora de apresentar as minhas teorias, mas não tentarei prolongar mais o vídeo do que deveria, pois quero deixar esse vídeo acessível para todo mundo, pelo amor de Deus. 40 minutos de vídeo sobre a mais bela. Como dito anteriormente, é muito teorizado que ela seja comparada a outros personagens de Touhou, como por exemplo, a Flandre Scarlet, de Touhou 6. Isso porque, caso não tenha percebido, a história que se passa aqui é inspirado, e muito, no livro de Agatha Christie, And Then There Was None, na qual conta uma série de assassinatos que acontecem em uma ilha. Nesta ilha, há um assassino chamado apenas de Yuan Owen. Várias referências sobre a Agatha Christie circulam em Touhou, com a música da Flandre. Alguns spells dela, e o pseudônimo de Hieda no Akio como escritora, Agatha Christie Kyo. Outra personagem que não faz muito sentido é a Clown Piece, de Touhou 15, na qual a sua única semelhança à história seria com o Pierrot, por conta da sua roupagem de palhaço e sua música que possui a palavra Pierrot no título.
Mas é apenas isso, mais nada. Agora, esta personagem em específico é a que mais se destaca, Alice Margatroyd. E por quê? Pois bem, ao ver o diálogo final, é dito que a contagem de humanos em Gensokyo caiu, mas apenas 7 corpos foram encontrados, o que pode dar a entender que ela era humana antes dos assassinatos. Mas, no final, ela demonstra passar pela barreira Hakurei com muita facilidade, mostrando que, ou ela descobriu, ou ela já sabia como ultrapassar a barreira Hakurei. A Alice, por sua vez, muitas vezes é referida como uma maga estrangeira, por conta de seus spells, que têm nomes de regiões, como Orleans, Kyoto, Londres e entre outros. O seu spell final na versão de Lunatic, em Touhou 7, se chama Hanged Horai Dolls, que traduzido significa bonecas Horai enforcadas. Não preciso nem dizer o porquê, esse nome já é obviamente uma referência a Dolls Missing no Paradise. Além disso, em uma das literaturas de Touhou, Bunkachou, Bohemian Archive in Japanese Red, numa das entrevistas feitas pela Ayasha Meimaru, a repórter protagonista da obra, ela entrevista Alice, fazendo perguntas para ela sobre uma matéria que ela fez antigamente, na qual falava sobre a entrevistada pregando bonecas de palha nas árvores da Floresta da Magia, de noite. Ambas eram humanas que, possivelmente, se tornaram yokais. São loiras, Alice mora numa casa ocidental no meio da floresta, enquanto a garota misteriosa saiu de uma casa ocidental no meio da floresta no último texto. O sobrenome de Alice, Margatroyd, é uma referência a um dos personagens do mesmo livro citado antes, de Agatha Christie, chamada Senhora Murgatroyd. Uma das músicas de Alice do PC-98 se chama Alice no País das Maravilhas, na qual faz referência ao clássico livro do mesmo nome. E no início da história, os 8 homens honestos entram em Gensokyo através de um buraco numa árvore de pêssego, assim como na obra original. Enfim, tem mais e mais outras razões, mas eu quis reunir as que mais fazem sentido. Contudo, eu não acho que Alice poderia ser a assassina. Na verdade, eu penso que é um personagem original dessa história, em vez de um outro já existente. Aqui algumas razões que podem provar o contrário. Alice já apareceu nos jogos de PC-98, e no diálogo dela com Aremo, em Touhou 7, ela disse que era a terceira vez se encontrando com a sacerdotisa. Isso pode ser por conta dela aparecer no Stage 3 e no Extra Stage de Mystic Square, o jogo na qual ela apareceu pela primeira vez. Alice se mostra alguém muito focado no seu objetivo, e na qual é construir uma boneca autônoma. Então, não teria muito sentido ela ter um motivo assim depois de ter passado por vários assassinatos. Ela também tende a ser uma pessoa muito acolhedora e atenciosa com as coisas, como no mangá das 3 Fadas da Luz, onde as fadas recorrem a ela para ajudar a exterminar um yokai, que está bloqueando a entrada de sua casa. No mesmo capítulo, ela diz para irem procurar uma de suas colegas, Marisa Kirisame. Isso mostra que Alice, mesmo não mostrando explicitamente, se importa com seus colegas. Eu poderia começar a falar mais motivos, mas como dito antes, não quero prolongar mais o vídeo, né? 40 minutos, meu Deus. Para esclarecer um pouco as coisas ditas anteriormente, a mais bela do grupo, na verdade, não é muito teorizada de ser a assassina, em sim, o mais medroso, o que não está errado. Mas ao meu ver, o Pierrot e a assassina são pessoas diferentes. O mais medroso, na verdade, é o Pierrot, e a mais bela é quem controlava esse Pierrot. Como dito na 12ª faixa, onde ele afirma que parecia que sua cabeça havia sido aberta, o que dá a entender que ele estaria sendo controlado pela culpada. Mas o que explica o jeito que a mais bela desaparece? Ora, pequeno Enzo que viveria da minha cabeça. Isso é muito simples de responder. Ela estava apenas mentindo sobre o sequestro. Ao ler a história, é possível ver que os 8 homens honestos são apenas bandidos e que eles não têm nada de honestos. Significando que a mais bela ainda não havia deixado seu passado para trás. Sobre o prólogo, é dito que o narrador se tornou, pelo que indica, um yokai, logo após atravessar a barreira para Gensokyo. Só que, podemos levar em conta de que o mais medroso já era um yokai que apenas fingia ser um humano. Em uma da 7ª faixa da versão C63, onde é falado sobre um homem-pássaro que nasceu da união entre um homem e um pássaro do paraíso, esse paraíso pode estar se referindo a Gensokyo, terra dos yokais. Assim, ele passou o resto da sua vida fingindo ser apenas humano, ao invés de um híbrido. Mas, depois de tentar suicídio, converteu-se totalmente ao seu lado yokai, enquanto a mais bela se aproveitava da sua genética híbrida para matar seus colegas. Provavelmente usando alguma espécie de magia de manipulação, ou até mesmo voodoo, como foi dito antes. Bem, mas enfim,
Esse é o meu limite, não tenho mais nada a dizer. Se quiserem complementar alguma coisa sobre a história, deixe nos comentários, como teorias e dúvidas, e tentarei responder ao máximo. Só porque falei isso não vai ter nenhum comentário desse tipo, já tô até imaginando. Para finalizar, só digo que Horai Ningyo, Dolls in Pseudo Paradise, é uma das melhores obras feitas pelo Zoom, possuindo uma trama muito instigadora e misteriosa, o que faz valer a pena ir atrás de investigar. O único problema é que essa obra, assim como a maioria das do Zoom, não possui tantas informações, sendo que tem menos informações disponibilizadas pelo criador comparado com a de outros jogos, CDs e literaturas. No entanto, foi assim que sempre funcionou. Zoom sempre deixou com que os fãs aproveitassem o máximo, sem ter restrições para personagens ou a história, dando origens a vários e vários doujins sobre suas obras. Bom, estou cansado fazendo esse vídeo às 4 da manhã e não aguento mais. Então é isso. Feliz Halloween! Feliz Halloween? Esse vídeo era para ser lançado no Halloween, principalmente em 31 de outubro. Só que acabou tendo umas coisas que acabaram deixando o vídeo sendo mais prolongado, e acabou que eu não consegui lançar no Halloween, como está sendo visto agora. Mas enfim, ignorando tudo isso, obrigado pelos 100 mil escrotos. Um grande abraço, fiquem bem. Tive que recorrer a vários locais da internet, como blogs e páginas de... eu quero cagar. E decidem encontrar uma nova morada. Onde conseguiram encontrar uma nova morada no meio da floresta. Caramba, já li isso. Ainda estou dormindo debaixo daquela cerejeira. Não voltei? Este paraíso havia erguido. Este paraíso havia erguido. Oh meu peito. Este paraíso havia erguido onde. Este paraíso havia erguido um edifício perfeito para nos servir como nosso lar. Caraca, peraí. Deixa eu beber água. As redotisas do passarinho.